Shalom! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro governador do mundo, José do Egito. Eu anotei alguns pontos aqui muito importantes, porque ele seguiu os planos e projetos de Deus de governo, de administrar um governo, e foi um plano perfeito. Perfeito, porque veio direto de Deus. Olha bem, Deus criou esse cargo, né, pro José, lá no Egito, né? Faraó acha que ele que criou, mas não foi, foi Deus. E ele prosperou, multiplicou, ele investiu, ele exportou e importou e ainda matou a fome ainda de uma multidão ainda. Não se endividou, não endividou o país e não pegou emprestado. Olha, que plano perfeito de governo. Podíamos seguir esse plano, não podíamos? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Lá em Gênesis 41, fala sobre quando ele assumiu o cargo, esse cargo que Deus preparou para ele, que aí o faraó o elegeu como essa autoridade. Abaixo dele só que ele era o governador e o faraó era, né, o rei, o bambambam, né, que também foi Deus que criou também esse outro cargo também de rei, que seria hoje os presidentes. Tudo Deus que cria, a gente só copia. Então, assim, nos 7 anos que teve de fartura, eu anotei aqui algumas coisas aqui. José, ele teve um comando de administração, de organização. Por quê? Porque ele produziu e estocou em armazéns. Ele foi estocando e poupando. E ele não endividou o país dele. Já falei isso para vocês. Quando chegou os 7 anos de fome, ele conseguiu vender os estoques. E ele ia vendendo e restocando, vendendo e restocando. E o mais interessante, ele também tinha um plano de segurança. Os armazéns, ele colocava seguranças para poder segurar e guardar aquele trigo, aquela colheita toda. Porque senão as pessoas podiam roubar. Então ele tinha um plano até de segurança e funcionava. Por quê? Porque ele era íntegro, correto. Então tudo funcionava porque Deus já sabia o coração de José. Por isso que ele foi um bom governador. E ninguém até hoje superou o governo de José. Então os planos de Deus para José governar foram perfeitos. A gente podia copiar. Por quê? Ainda anotei aqui ainda. A população do Egito, ela não passou fome e também ele ainda conseguiu exportar e importar também para poder os outros países também não passarem fome também, daquele período também. Ele conseguiu exportar. E o mais interessante, José ele começou a comprar terras, ele comprava campos e começava a fazer mais colheitas e multiplicar. Ele não deixou o país endividado, ele fechou o governo dele até a morte dele, perfeitamente com o plano perfeito de governo de Deus.